estou aqui representando o município de São José de Ribamar, que fica localizado lá na Grande Ilha de São Luís. Não sei se alguém conhece, mas a Ilha de São Luís ela tem 4 municípios, e um deles, além de São Luís, né, que é a capital, é o município de São José de Ribamar. E aí lá eu trabalho na atenção primária. Eu sou enfermeira em uma equipe de saúde da família lá. Então, o título do trabalho que eu venho aqui compartilhar com vocês é Tecendo a Rede de Atenção para a Reestruturação da Linha de Cuidado Materno em São José de Ribamar. Então, a gente sabe que a rede de atenção ela precisa estar organizada, né? Todas as suas ações, seus serviços precisam garantir, principalmente, a integralidade do cuidado, né? Isso tudo precisa estar muito bem articulado. E aí, quando a gente fala de saúde materna, né, isso se torna ainda mais latente, porque a gente sabe que a maioria das mortes maternas ela acontecem por causas evitáveis, né? Então, se a gente tem uma rede bem organizada, se a gente tem isso bem interligado, a gente consegue, de certa forma, minimizar esse problema. E aí, lá no Maranhão, assim como no Brasil, no mundo, São José de Ribamar não é diferente. A mortalidade materna ela é um problema, né? E aí a gente teve, de 2019 para 2020, um aumento em 50%. Né? Na verdade, a gente duplicou o número de óbitos nesses 2 anos. E aí a gente teve uma taxa de mortalidade aí bem alta no ano de 2020. E aí foi daí que surgiu, né, essa necessidade de repensar a forma com que essa linha de cuidado estava desenhada lá no nosso município. E aí, quando a gente para avaliar, né, quais que eram os serviços que compõem a nossa... Qual que é, na verdade, né? Os serviços que compõem a nossa rede. Então, lá a gente, apesar de ser um município grande, né, a gente tem quase 200 mil habitantes, a gente tem uma maternidade, um hospital, a gente tem 37 unidades básicas de saúde e a gente tem uma maternidade de referência para o alto risco, que fica localizada no município de São Luís. Só que aí, quando a gente para avaliar, para pensar como é que esses serviços eles estão interligados, a gente ainda percebia uma série de problemas, né, de fragilidades. Então, uma referência e contra-referência bastante ineficaz, uma comunicação bem ineficiente, né, entre esses pontos, protocolos e fluxos, né, não muito bem definidos. E aí a continuidade do cuidado ela estava bastante prejudicada. E aí, por isso, a gente traz esse modelo aí da pirâmide, né, onde a gente tem lá a atenção básica lá embaixo e aí os serviços de maior complexidade lá em cima, e uma dificuldade em comunicar, né, esses pontos que a gente sabe que esse é um modelo já bastante ultrapassado. E aí foi por isso que a gente teve essa ideia de sentar, de parar para repensar e tentar qualificar essa linha, esse fluxo de cuidado dessas mulheres, desde o momento em que ela detecta a gestação até o momento em que ela, né, em que ela vai parir e que ela vai voltar depois para o cuidado na atenção primária. E aí o objetivo deste trabalho, né, o objetivo da gente aqui hoje é apresentar para vocês esse caminho percorrido, desse processo de adequação da nossa rede de atenção à saúde materna, né, para tentar reestruturar essa linha de cuidado lá no nosso município. E aí o método, né, para tudo isso, a gente inicialmente definiu um grupo de trabalho, então foram escolhidas pessoas chaves, né, pessoas que realmente tinham alguma possibilidade de mudar, né, dentro de cada pasta, as coordenações, vigilância, a própria secretária de saúde participou desse processo, e aí representantes da atenção primária, aí que eu entrei, né, eu entrei como uma das representações da ponta, né, e aí a gente utilizou a metodologia da problematização como base para todo esse movimento. Então, a gente sabe que a metodologia da problematização está lá como metodologia proposta pela Política Nacional de Educação Permanente, que é a política que indica, né, todas as questões de mudança de processo de trabalho, através de processos educativos, é ela que incentiva, né, que todos esses movimentos eles sejam feitos para a transformação da nossa realidade dentro do nosso sistema. Então, a gente usou o arco de Magalhães, né, que é o que está lá embasando a metodologia da problematização, com todos esses passos, né, que estão lá previstos. E aí a gente tem aqui um pouco do que foi feito em cada passo, eu não vou detalhar, mas a gente, né, utilizou muito bem cada passo desse, dentro lá do arco, dentro dessa metodologia, eles foram primordiais para que a gente pudesse chegar no nosso produto, né, que foi definir
o nosso fluxo. A gente, na verdade, definiu alguns que eram inexistentes, mas também fortalecemos alguns que estavam ainda meio que frágeis, né, para tentar garantir que essa linha ela tivesse uma continuidade, tivesse uma direção bem definida, não só para a gestante, mas principalmente para os profissionais que conduzem, né, esse cuidado, que é mais importante. Né, e aí, inclusive, definindo responsabilidades de cada ponto. Né, então, a gente sabe que ter o cuidado compartilhado ele nem sempre é fácil. Né, a gente fica muito naquela, cada um faz a sua parte, e é muito difícil a gente articular isso. Né, mas quando a gente entende a responsabilidade de cada ponto dentro dessa rede, e a gente consegue fazer com que eles se percebam dentro de um conjunto, isso tudo fica mais fácil. E aí o resultado, a gente teve, nesse grupo de trabalho, 14 pessoas, né, da gestão, da atenção primária especializada, e também a gente teve uma pessoa do pré-natal especializado, que é nessa maternidade de alto risco, né, e aí a gente conseguiu colocar dentro de um documento que, no início, a gente queria só um fluxo, mas depois acabou sendo um grande documento que compunha vários cuidados, e aí o mais importante deles, lógico, era esse fluxo, mas a gente conseguiu atingir várias outras coisas. Né, a gente conseguiu construir uma matriz com todos esses pontos, para que isso ficasse claro, né, quais seriam esses pontos, onde eles estão localizados, estabelecer novas ligações dentro dessa rede, que a gente percebeu que era necessário, ter diretrizes. Então, a gente tinha uma maternidade que não tinha critérios, por exemplo, para encaminhar uma gestante que chegava na maternidade do município para o alto risco, então isso acabava sendo feito de acordo com o que cada profissional entendia, né? E aí isso né, a gente corre alguns riscos, né, nesse contexto. Então a gente conseguiu criar alguns direcionamentos para que todo mundo conseguisse falar a mesma linha, para que isso servisse como tomada de decisão também. Alguns critérios para os encaminhamentos, instrumentos também que a gente não tinha para referenciar, contra-referenciar, a gente acaba não sabendo muito bem o que acontece quando a pessoa ela vai para outro ponto, né? E então a gente conseguiu ter isso um pouco mais definido. E aí estratégias para monitorar e avaliar principalmente esse fluxo, porque a gente sabe que depois disso, inclusive, veio a RAM, e aí mudaram algumas coisas, então a gente tem uma rotina de reencontros para que a gente possa repensar e ver se precisa mudar alguma coisa, e aí depois disso a gente já precisou fazer, inclusive, algumas adequações. Esses aqui são só para representar, são alguns dos fluxos que estão, né, contidos lá no documento. E aí, para concluir, como eu falei lá no início, a rede, o principal objetivo dela é garantir, né, esse cuidado, que ele aconteça de maneira mais integral possível. Né? E aí, quando a gente fala de saúde materna, isso nem sempre é fácil, porque a gente sabe que tem muita coisa influenciando, né, dentro disso. Então, ter essa linha definida, ter esses fluxos bem amarrados, bem direcionados, acho que pode ser, né, um pouquinho, uma luz assim, para a gente que está lá na ponta, e até mesmo para que as pessoas se sintam mais seguras, né, com aquele cuidado que ela está recebendo naquele local. Aqui são algumas fotos, né, dos nossos encontros. A referência, e muito obrigada.